Rogério Benevides foi reeleito presidente do Cresce Ceará com 76,7% do total de votantes. A chapa União e Força pelo corretor disputou em uma votação com chapa única e o diferencial desta vez foi a representatividade feminina. 40% dos conselheiros serão mulheres. Esse e outros assuntos vão ser pauta no Conexões Imobiliárias de hoje, que começa agora. Obrigada por ter vindo aqui ao Conexões. Eu que agradeço, Mirella. O que você pergunte que eu respondo. Ele é assim, diretão. Você falou aí sobre a renovação, 40% de mulheres como conselheiras do Cresce, mas nós já tínhamos um bom número de mulheres no conselho. Mas nunca tinha chegado a 40%. Não, mas veja bem, não foi por imposição de ter um percentual, não. Foi porque nesses últimos 3, 4 anos, muitas, mas muitas mulheres têm se destacado no mercado imobiliário, não só nacional, mas cearense também. A gente acompanha aí fenômenos de vendas de meninas novas com 3, 4 anos na profissão que estão vendendo mais do que muito corretor antigo. Então a gente quer que essa turma veja e aprenda como é que funciona um conselho, que nós temos que formar novas lideranças. Tem muita gente nova, tanto de idade, de cabeça, como do mercado também. Pessoas novas com 3, 4 anos no mercado. Porque o pessoal não sabe para o que é que serve o Cresce e como é que funciona. Então esse pessoal vai ter a oportunidade de aprender e divulgar. Então vai ser essa junção de quem tem mais experiência no conselho com quem nunca teve um cargo em uma instituição classista como o Cresce. Exatamente. A gente fez o possível para... Você sabe que para estar numa chapa é muito complicado. É até difícil montar uma chapa, porque as pessoas às vezes não querem e você tem que estar com a ficha toda legalzinha junto ao conselho, às justiças, né, estadual, federal, uma série de coisas. Você não pode ter tido processo. É complicado. Então a gente sai pensando e escolhendo os melhores do mercado e que estão tudo ok. O que representa para o senhor esse 76,7%? Mirelle, eu acho que é um reconhecimento do trabalho da diretoria e dos conselheiros. Nós, na primeira eleição, nós prometemos algumas coisas, cumprimos. Infelizmente veio a pandemia, né? E a gente, alguns projetos nossos ficaram parados, assim, não rodaram 100%, como era o previsto, mas passou e a gente pisou no acelerador para que pudéssemos fazer o que prometemos. E fizemos. Nós fizemos um novo auditório em Sobral, tá? Aliás, fizemos um auditório, porque a sede já tinha 10, 11 anos e não tinha o auditório, tinha só o projeto. À época não foi possível fazer. Compramos mais 2 imóveis aqui em frente, para ampliação, e compramos um terreno aqui ao lado, onde será feito o auditório, tá? O corretor de imóvel, ele vai ter orgulho do que será a estrutura do Cresce nesses próximos 3 anos. Obviamente que demora um pouco, porque é uma autarquia, a gente precisa fazer as licitações, aí quem pede a licitação apela, tem tantos dias que recorreu. É um processo um pouco demorado e até desgastante para nós e para quem participa. Mas vai dar certo. Nós, o ano que vem também, estaremos comprando mais uma van para fazermos mais Cresce itinerante, tanto na capital como no interior, que é um programa que tem dado super certo, é um dos nossos orgulhos, tá? E que tem sido copiado por outros Cresces no Brasil todo. Já vieram Cresces conhecer como é o programa, superintendentes e presidentes já rodaram com a gente no programa, né, que é uma semana, para ver como é que funciona. O itinerante, ele surgiu justamente no ano da pandemia,
Vocês colocaram toda a estrutura de serviço para o corretor de imóveis dentro da van e pegaram a estrada. Pegando a estrada, já rodamos, eu acho que uns 35 a 40 mil quilômetros. O Ceará, se eu não me engano, tem quase 160 municípios. Já percorremos mais de 80, tá? E vamos fazer muito mais do que a gente tem feito para valorizarmos a nossa profissão, tá? Para a sociedade saber que nós somos útil a ela na hora de uma compra de um imóvel, para ela ter segurança do que está comprando. Para isso, também nós estamos capacitando cada vez mais nossos corretores. Nós criamos a Unicresce, que é uma universidade corporativa. Nós não somos ligados nem ao MEC, nem à Secretaria de Educação, para darmos diplomas, mas daremos certificados. Teremos cursos com 30, 40, 50, 80, 120 horas de carga horária, aula, né? E nós faremos também boa parte online, alguns totalmente online. Nesse mês de agosto, nós estamos percorrendo o estado, fazendo seminários com 4, 5, 6 palestras. Em muitos deles, a Caixa Econômica também está participando, porque nós temos aí o novo programa que é do governo do estado, para ajudar com um valor de até 20 mil reais as famílias carentes. Eu sempre digo que a dignidade dela começa onde ela mora. Ela tem que ter onde morar, tem que ter o trabalho, que é para poder a sociedade melhorar. Esse ano, a perspectiva é que o mercado do Ceará venda 5 bilhões e 200 milhões aproximadamente. É o mais pujante do Norte e Nordeste. O que tem todo o apoio do mercado imobiliário e das entidades, tipo Sinduscom, Coopercom, Cresce. A gente luta para tornar o Estado mais igual e que todos participemos do desenvolvimento. Para combater esse déficit habitacional. Combater o déficit habitacional e a desigualdade social. Presidente, com relação à segurança na transação imobiliária, que é o que a sociedade precisa, vocês vêm investindo cada vez mais nas ações de fiscalização com relação ao exercício ilegal da profissão. Sim. Como é que isso acontece? O ano passado nós fizemos 1.800 autos de infração de exercício ilegal. E a gente aqui no Nordeste, a gente tem trabalhado para divulgar cada vez mais para a sociedade que ela deve apenas comprar imóvel com quem tem inscrição no conselho, tá certo? Para ter uma garantia, ter a quem reclamar, porque você às vezes está comprando um lote de 50, 60 mil no interior do Ceará, o falso, o ilegal, convence a pessoa a dar 20 mil reais de sinal e o lote nem existe, tá? Não tem nada, não está documentado, não existe. Aí a pessoa cai no conto do vigário, aí depois vai procurar o CRES. Ora, se a pessoa não era inscrita no CRES, tem que procurar a polícia, não é o conselho. O conselho não pode fazer nada. Se a pessoa foi inscrita no conselho, a vítima faz a denúncia a nós, faz também a polícia, um BO, e aqui a gente trata e com certeza ele será cassado, deixará de exercer a profissão. A gente vê muito isso quando tem a oportunidade de acompanhar a turma julgadora, que julga os processos. As denúncias, tanto de corretores contra corretores, como da sociedade contra nós corretores, ela chega pela ouvidoria, de forma anônima, ou pela fiscalização. Aí a gente chama as partes, vê se há acordo. Se não há acordo, ou se o acordo não é cumprido, vai para a comissão de ética, onde tem o relator, que eles votam qual é a pena da pessoa, do corretor. Depois vai para a turma julgadora e em 80%, 90% dos casos, a turma julgadora condena a pessoa. É no sentido de moralizar. Precisamos moralizar. Eu sempre digo que o nosso conselho, nós corretores, cortamos na carne o mal. Agora, às vezes acontece da pessoa ser cassada e continuar trabalhando.
E a gente pede sempre ajuda às construtoras que não recebam essas pessoas, porque elas já enganaram outras pessoas. E para enganar um outro qualquer, usando o nome da construtora, não vai faltar nada. Então a gente pede que as construtoras também colaborem com o trabalho do CRES. E o convênio com o Ministério Público também é uma ação da sua gestão que vem dando bastante resultado. Como era antes e agora como é com o convênio com o Ministério Público? Antes o fiscal pegava um ilegal e notificava, mandava para a delegacia de polícia. A delegacia de polícia, ela tem, ainda mais hoje, nos dias atuais, com a falta de segurança, que falta policial para cuidar mesmo, porque a bandidagem tem aumentado muito. Não tinha como me cuidar de um caso menor comparado a um latrocínio, um assassinato, a um assalto a banco e outras coisas mais, né? E nós fizemos um convênio com o Ministério Público, à época do Dr. Plácido, era o procurador do Estado, e fomos muito bem acolhidos. E agora, esse ano, o Ministério Público nos comunicou que o convênio estava vencendo e que queria renovar. O negócio funcionou tanto também para o Ministério Público, ajudamos a sociedade, cresce o Ministério Público, que eles mesmos pediram a renovação. Geralmente, convênio, quem pede a renovação somos nós. Então, em vez de ir para a delegacia, agora vai para o Ministério Público, e o Ministério Público já manda a penalidade para a delegacia fazer cumprir. Então dá mais celeridade. Dá mais celeridade. E a gente tem mandado muito para o Ministério Público, mas é muito mesmo. O resultado começou a surgir nos últimos 2 anos, porque também o Ministério Público tem muita coisa para tratar. Não é só do ilegal. Assim como esse convênio, existe também o convênio com a ADEPOL. Como é que funciona hoje o convênio com a ADEPOL? O convênio com a ADEPOL é nacional. Então, é para as delegacias de polícia darem apoio aos nossos fiscais, porque muitas vezes os fiscais são colocados para correr, tá? Até com ameaça de morte. Aí a gente, quando sabe, os fiscais têm experiência, quando sabem do risco eventual, a gente já manda um ofício para a delegacia e a delegacia sempre tem nos acompanhado. A delegacia não, os policiais daquela delegacia, né, daquela cidade. As ações muitas vezes contam com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar. Da Polícia Militar. Vocês receberam também agora, recentemente, aliás, recentemente não, mas se a gente for fazer uma avaliação da gestão, as viaturas novas, né, os carros da fiscalização, a frota foi renovada. Toda renovada, e porque qual é o raciocínio da gente? Carro novo está na garantia. Se der problema, é problema da autorizada, tá? Da marca que nos vendeu. E outra coisa, o custo de manutenção. Por nós sermos uma autarquia, nós fazemos licitação para escolhermos aquelas empresas, os cartões, tanto de combustível como de peças e oficinas, que a gente pode usar para manutenção, para conserto. Só que, se a gente for numa autopeça, um amortecedor de um Gol que custa R$180, se a gente indo por essa via, sai por 350, 400. Então, a gente é muito engessado. O que a gente faz? Carro novo. Carro novo não dá manutenção. E dá. É aquela manutenção programada que a gente já sabe. Na hora que compra o carro, quanto é a manutenção? De 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, 40 mil, a gente já sabe. Então, isso tudo vai para o nosso planejamento de gastos do ano. O CRES ele é fiscalizado pelo TCU. Exatamente. Somos fiscalizados pelo TCU e gostaria aqui de ressaltar, você não perguntou, mas esses 5 anos de gestão, nós sempre aprovamos as contas no Conselho que vão para o TCU sem ressalva. Todas passaram pelo Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é eleito também, não é escolhido por mim, tá? Então, é uma eleição. O senhor imaginava que
hoje estaria falando sobre o Cresce, já indo para uma terceira gestão. Era um sonho da sua vida ser presidente da sua entidade ou a vida foi levando o senhor por esse caminho? Olha, em 94, quando da primeira eleição do Apolo Scherer, ele me chamou e eu fui primeiro secretário, mas só tive condições de ficar 6 meses, porque eu era bem mais novo, trabalhava bem mais e tinha filho para criar e sustentar, pagar colégio, pagar uma série de coisas que a gente sabe que criança dá despesa. Aí, outra eleição, eu fiquei como segundo secretário, mas também não fiquei muito tempo. Em 2015, o Apolo me chamou para participar da eleição de 16, 17, 18. Eu seria vice. Ele disse, você não vai desistir, né? Eu digo, não, Apolo, dessa vez eu fico até o final, tá? A primeira vez eu vou ser conselheiro federal e presidente do Cresce Ceará, tá? Conselheiro federal é quem toma as decisões sobre a nossa profissão em Brasília. O presidente não tem voto. Ele não vota na eleição para presidente. O presidente, ele não pode ser diretor do Conselho Federal. Ele, para ser alguma coisa lá, Conselho Fiscal, fazer parte de comissões, turmas julgadoras, que lá são várias, a pessoa tem que ser conselheiro. E falar em turma julgadora, o COFES, ele tinha um problema de demora para julgar. Porque quando a gente caça uma pessoa aqui, tem que ir para o COFES ratificar, né? Que aquilo ali, o processo está todo correto e a pessoa realmente vai ser caçada. Quando vem de lá, aí sim a pessoa está definitivamente caçada. Por ideia do Ceará, foi criada uma câmara só para isso, uma câmara julgadora só para processos desse tipo, dessa magnitude de cassação. Então, hoje em dia, a celeridade está bem maior no Conselho Federal e aqui no Ceará também. Estamos em agosto, mês do corretor de imóveis. O que é que o senhor deseja para a sua categoria? Onde estão as lacunas hoje? O que é que deveria haver no sentido de política pública mesmo? O que é que a categoria precisa? Como é que estão sendo as articulações de vocês? Porque vocês se movimentam bastante, a categoria se movimenta, inclusive, junto à gestão municipal, junto à gestão estadual. Olha, uma grande luta que nós estamos travando esse ano é com a reforma tributária, que ela vai encarecer muito o imóvel e vai impactar muito o mercado imobiliário nacional, não é só nosso, tá? Nós temos uma frente parlamentar, é a segunda maior do Congresso, apenas atrás apenas da do agronegócio. Nós nos movimentamos, perdemos por 4 votos, a sociedade perdeu, tá? Mas estamos trabalhando porque vai para o Congresso. E você imagina que você... Vai para o Senado, né? Vai para o Senado, aliás. Desculpe. Você imagina que você trabalhou a vida toda, conseguiu comprar 3 imóvelzinhos para alugar, para você ter uma vida mais tranquila, um final de vida, que é quando você se aposenta e vai ter que comprar remédio, é mais médico, o plano de saúde fica mais caro, aí você vai pagar o dobro de imposto que paga sobre o aluguel que você recebe. E não menos, o inquilino também vai ter que pagar, que não pagava. Então a reforma ela precisa ser revista. A gente tem muita esperança que no Senado seja revertido, algumas coisas mudem, voltem para a Câmara aprovar, voltar para o Senado e que o presidente da República sancione dessa maneira, tá? A nível de Estado, a gente tem tratado também para que os corretores tenham mais visibilidade, tenham mais acesso ao que é da nossa classe. E a nível municipal, a gente tem conversado com os futuros candidatos agora, que ainda são pré-candidatos, e traçamos algumas coisas assim, se for possível que faça. A gente sabe que se você tem um imóvel e abre uma empresa patrimonial, que é onde você paga menos imposto de renda,
O STF já definiu que você, Mirelle, que tem um imóvel e abre uma empresa no seu nome, vai botar esse imóvel no seu nome, você não paga o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Mas as prefeituras continuam não aceitando. E isso demora na justiça, até que chegue na jurisprudência e tal. Então, o que é que a gente tem conversado com os candidatos? Uma coisa é essa. Outra coisa é que nós, corretores, participemos do plano diretor da cidade. Tá? Além do Sinduscom, além de outros órgãos, que a gente tenha também, porque afinal de contas a gente sabe onde a cidade cresce, o que a cidade precisa. Outra coisa são as distorções de avaliações. Também já saiu no STJ que tem que ser respeitado para a avaliação da prefeitura o valor do contrato de face. E muitas vezes não é. Tá? Aí é mais uma briga. E acaba, sobra para quem? Para quem está comprando o imóvel, que vai pagar mais caro, porque a pessoa, quando compra o imóvel, tem que botar no nome dela, fazer escritura e registro, senão não é dono. Tá? Outra coisa também é que a gente possa participar mais, assim, obviamente que ninguém com emprego, nem com salário, só dando opiniões, que sejamos ouvidos. Nós tomamos conta da maior arrecadação de IPTU do Estado, que são as locadoras de imóveis, as administradoras de imóveis. Quando eu boto um imóvel numa administradora para alugar, ela se encarrega de acompanhar se meu condomínio está sendo pago e se o meu IPTU está sendo pago, tá certo? Então, o nosso trabalho é de grande relevância para a gestão municipal, tá? A gente só pede isso, é que os gestores olhem com mais carinho para nós. Perfeito. Gostaria de mandar uma mensagem para quem está nos assistindo, já que agora entramos no mês de agosto, mês que celebra a profissão de vocês. Bom, esse mês todo de celebração, nós estamos fazendo, como eu já disse, vários eventos no interior do estado de qualificação. Esse mês de agosto, nós teremos um grande evento sobre oratória, tá? Em comemoração ao mês do corretor, que é justamente como você falar e se posicionar para os clientes, tá? Porque a gente precisa saber entrar e sair dos cantos. E tem mais muitas coisas que a gente está planejando, não só por meio do corretor agora de agosto, que para nós do Cresce, todo dia é o dia do corretor. Nós somos corretores, a gestão trabalha para os corretores, os funcionários trabalham para os corretores, afinal de contas, a casa é nossa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Falando em oratória, o senhor hoje é um orador, né? Porque quando eu entrei aqui no Cresce, o senhor não gostava muito de conceder entrevista. E hoje o senhor, com a sua oratória, que a oratória cada um tem a minha é diferente da sua, mas com a sua oratória, com a sua história de vida, hoje o senhor consegue bater um papo de forma leve, se sente bem estando aqui. Sim, não tenho mais medo das câmeras. Devagar a gente vai aprendendo, né? Vai envelhecendo, também vai concedendo mais entrevistas, aparecendo mais, você acaba se sentindo mais à vontade. E realmente eu era muito tímido para falar em público. Hoje em dia já consigo. Parabéns, corretor. A gente também celebra o seu mês e conte conosco sempre. Hoje a gente fica por aqui. Tchau. Obrigado.